Louvado seja o nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero saudar você aqui hoje para juntos nós refletirmos nesta quinta-feira da segunda semana da Quaresma a palavra de Deus e o que ela nos tem a falar, o que ela nos tem a mostrar e o que ela pode nos transformar. Então iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, aqueles que observam a palavra do Senhor estão lapidando e formando seus corações na retidão, no amor e na justiça, e se perseverarem, produzirão muitos frutos. Oremos, ó Deus, que amais e restaurais a inocência, orientai para vós os corações dos vossos filhos e filhas, para que no fervor do vosso Espírito, que receberão, sejam firmes na fé e eficientes nas obras, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos, pela liturgia desta quinta-feira, dia 5, a primeira quinta-feira do mês de março, né? E a quinta-feira da segunda semana da Quaresma. Já a quinta-feira, sim, realmente, estamos passando rápido. Nessa, quinta-feira, a primeira leitura vai ser-nos bem clara. Com 2 pontos, com 2 pessoas, com 2 personagens, com 2 caminhos. Na leitura do livro do profeta Jeremias. Maldito o homem que confia no homem e faz consistir a sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Eu sou o Senhor, que perscruto o coração e provo os sentimentos, que dou a cada qual conforme o seu proceder e conforme o fruto de suas obras. São essas 2 partes que eu vou pegar, não vou ler tudo. Mas, primeiramente, começando. Maldito o homem que confia no homem. O que isso quer nos dizer? Bom, é bem claro, né? Mas o que nos quer dizer? Hoje a gente vive uma humanidade que se confia mais na própria vontade do que na vontade de Deus, no que Deus quer para nós. Muitos, os ricos ou os gananciosos, seja pobre ou rico, né? Porque infelizmente quando se tem a criatura gananciosa demais, invejosa demais, ela esquece de tudo em Deus e confia só na sua própria força, só no seu próprio ser, só na sua própria carne humana. Uma carne que um dia há de perecer e há de, como falávamos na quarta-feira de cinza, virar pó. Enquanto isso, o coração se afasta do Senhor. É muito claro, aqueles que se afastam de Deus, confiando na sua própria força, na sua própria vontade. Acham que por si só podem tudo, mas infelizmente isso é enganação do mundo, enganação de Satanás. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Bendito aquele que faz as coisas, mas ele confia plenamente no que o Senhor prepara. Ele sabe que o caminho não é fácil, que Deus sempre está ali cuidando de nós. Deus está ali nos dando força para seguir. E quando não é o momento certo, Ele nos segura, Ele nos protege. Deus é tudo de bom. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Eu sou o Senhor que prescruto o coração e provo os sentimentos, que dou a cada qual conforme o seu proceder e conforme o fruto de suas obras. Para aqueles que buscam sua própria força,
na própria força humana, estes infelizmente estão caminhando direto para o inferno. Mas para aqueles que, mesmo às vezes fraquejando, errando, mas sempre ali confiam no Senhor, para que o Senhor possa guiá-los e procedê-los. Porque o caminho em que seguimos seguindo a Deus é um caminho muito difícil, porque Satanás quer que a gente vá para o lado dele, quer que a gente caminhe direto para o inferno. Mas, conforme seguimos no Senhor, tudo de bom há de vir. O maior dos bens, que é o céu, há de ser chegar. O salmo é bem claro, é feliz quem a Deus se confia. E a gente já leu esse salmo alguns dias atrás. Mas vou focar então no Evangelho. Meu Deus, é tanta mensagem. No Evangelho segundo São Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao 31. Jesus disse aos fariseus, lembra que fariseus eram eram as pessoas mais irritantes do tempo de Jesus. Bem claro. Havia um homem rico que esbanjava, né? Vamos esclarecer isso, né? Festas todos os dias, então isso é esbanjamento, né? E um pobre, o Lázaro, cheio de feridas, que estava ali na porta do rico, que queria, vamos assim dizer, uma ajuda para se alimentar. Mas então vamos lá. Beleza, né? Duas pessoas. Aquele que praticamente o homem rico é aquele que confia na sua própria força, na carne humana. E busca ali só os prazeres do mundo, só as alegrias passageiras. E o pobre Lázaro, que cheio de doenças, né? A gente compreende que na época quem tinha doença não podia nem ir para lugar nenhum, era a pessoa mais rejeitada da sociedade, né? Vamos dizer assim, que ela doente, ela não podia se aproximar de ninguém. Era um contexto muito mais triste do que a gente vê hoje. Tem gente que acha que o pior estava hoje, mas antigamente tinha coisa bem pior. Então, quando morre os dois, o pobre vai para junto de Abraão. Então, Abraão vai para o pobre vai para o céu. E então o rico vai para a região dos mortos, o inferno, né? E o pai vai gritar ao pai Abraão: tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Pensa num rico que, mesmo já morto, ainda se acha demais, né? Ainda quer confiar nas próprias forças humanas. Mas a Abraão vai ser bem claro: lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, se encontra aqui consolo, e tu és atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Então o rico vai pedir que envie alguém para avisar os 5 irmãos deles lá, dizendo que estes então converterão os seus irmãos na casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão vai ser claro em dizer que eles têm Moisés e os profetas. Mas o rico vai dizer que eles não acreditarão, só acreditarão se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão disse: se não escuta Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite os mortos. Então, o contexto da primeira leitura: aquele que se confia na carne foi para o inferno, e aquele que confia em Deus, mesmo assim nessa situação difícil que era de Lázaro, ele acaba ganhando o céu. E Abraão vai ser claro em dizer que aquele que buscava viver as alegrias do mundo, infelizmente, foi para as chamas do inferno, né? Para a gente ser bem claro. E para Lázaro, que de certo modo tentou. Ele, infelizmente, foi excluído, foi humilhado,
por toda a sociedade por causa de sua doença. Ninguém então buscou ajudá-lo. Provavelmente muito ele buscou alguém para ajudá-lo, mas ninguém quis e ninguém queria chegar perto dele, né? Então ele sofreu todos os males nessa terra. E ali, então, ele recebeu, foi junto para Abraão. E para aqui continuar, foi a parte da primeira leitura, né? E agora a parte que eu trago mais do Evangelho, aonde vai dizer, aonde o rico vai pedir que mande alguém à casa de seu pai para convertê-los, né? Para que não fossem para o fogo do inferno. Mas Abraão vai dizer que eles têm Moisés e os profetas. E isso daqui traz para nós também. Quantos padres, bispos, religiosas, leigos não falam para nós cuidarmos, buscarmos a Deus, nos convertermos, e nós muitas vezes buscamos só a nossa própria vontade, só a nossa própria força. E ele vai dizer que se alguém dos mortos vir, provavelmente se converterão. Mas então Abraão vai ser bem claro. Se não escutam, e vamos usar o nosso contexto atual, se não escutam os padres, bispos, religiosos e religiosas, leigos e leigas, quanto mais acreditarão? Pensa, naquele tempo, Jesus ressuscita e muitos não acreditaram nele. Jesus ressuscitou dos mortos e muitos não acreditaram nele. No nosso tempo, quantos com tantos milagres, com tantas graças, não acreditam? Quantos? Às vezes no nosso próprio meio, nós mesmos às vezes não acreditamos. Então é olhar para isso. Olhar que não devemos confiar na nossa própria força, devemos confiar em Deus. Olhar que devemos acreditar. São tantas graças, são tantos milagres, são tantos santos, são tantos testemunhos. Por que a gente não acredita? Vamos tentar confiar mais em Deus, tentar confiar mais na sua Santa Igreja, nos seus santos e santas? Pelo amor de Deus. Com isso, peçamos a Deus as graças e as bênçãos. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Mãe, de todos os santos e santas, o Deus Todo-Poderoso possa nos abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos, não se esqueça, amanhã é a primeira sexta-feira do mês. Lembra, dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Então, nos encontramos amanhã. Permaneçamos na paz do Senhor e Ele esteja sempre conosco. Demos graças a Deus. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com quem necessita da graça de Deus. Deus abençoe e até amanhã, primeira sexta-feira do mês de março.